Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em poucas palavras, o livro de Gênesis nos permite concluir que o homem é uma imagem que muito se aproxima do seu protótipo, Deus. Não é por traços corpóreos que o homem imita a Deus, como diz em Isaías. Se não é pelo corpo, é pelo seu espírito ou por sua alma que o homem se assemelha a Deus. Em toda a narrativa de Gênesis 1, Deus é caracterizado por sua inteligência e sua vontade. Com uma palavra sábia, ele dá origem à ordem harmoniosa a todas as criaturas. A sua vontade mostra-se plenamente eficaz e, ao mesmo tempo, cheia de bondade para com cada ser. O homem possui uma alma caracterizada precisamente por inteligência e vontade. É, por conseguinte, mediante a sua inteligência e a sua vontade que o homem se assemelha a Deus. Em outros termos, já que inteligência e vontade são características da personalidade, deve-se dizer que o homem é a imagem de Deus por ter uma personalidade que se aproxima da personalidade do Altíssimo. Assim podemos avaliar o que diz em Salmos capítulo 32, versículo 9. Não sejais, ó pecadores, como o cavalo e o mulo, que não têm inteligência. Para domá-los é preciso usar de freio e rédea. De outro modo, não se aproximam de ti, ó Deus. É por sua inteligência que o homem se aproxima de Deus, e é pela sua inteligência e consequentemente por seu amor que o homem afirma sua afinidade com Deus. Diz Santo Agostinho: a Escritura diz que o homem foi feito à imagem de Deus, levando em conta o homem interior, sede da razão e da inteligência. Ao nos criar, Deus nos confere a dignidade de então sermos elevados acima de todas as coisas existentes. Compartilhamos o uso da razão, temos corpo e alma, e somos capazes de ocupar o espaço de intermediários entre o terreno e o eterno, entre o material e o espiritual. Mas não apenas nos situamos nesse intermédio, como somos dotados de refletir, da forma limitada de criatura, as pessoas da Santíssima Trindade. Refletimos o Deus Pai quando somos conferidos de sermos senhores de toda a criação. Refletimos o Deus Filho quando, para alcançar a eternidade, nos é requerido sacrifício. Para sermos considerados filhos de Deus, precisamos negar nossa natureza corrompida, abraçando o sacramento batismal e nos comprometendo a uma nova vida, buscando seguir o modelo do próprio Filho de Deus. Refletimos o Espírito Santo quando, dotados da graça de Deus, somos conferidos a fazer grandes obras. De todas as criaturas visíveis, apenas o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma, e somente ele é chamado a compartilhar, por conhecimento e amor, na própria vida de Deus. Foi para este fim que ele foi criado. Essas verdades impressionantes implicam nossa liberdade e em virtude do fato de sermos agentes morais com livre-arbítrio. Somos obrigados a descobrir as leis que governam o cosmos, as verdades universais que governam a ordem transcendente e a paisagem moral que se encontra dentro de cada alma humana. Ao descobrir as leis, devemos segui-las pelo uso de nosso livre-arbítrio se pretendemos terminar nas boas graças de nosso Criador. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, aborda o conceito de imagem e semelhança de Deus. Mas para isso, precisamos entender o que é imagem e semelhança para Tomás. Toda imagem é uma semelhança, mas nem toda semelhança é uma imagem. Ele dá o exemplo de dois ovos iguais, mas um não é a imagem do outro, porque não é copiado dele. Para que uma cópia seja uma imagem do original, não precisa ser igual a ele. Por exemplo, o reflexo de um homem em um vidro, que é uma imagem, não é igual ao próprio homem. A mente foi feita à imagem de Deus. A semelhança, para Santo Tomás, é pertencente às nossas faculdades interiores da alma, ou seja, a inteligência e a vontade. Jesus é a imagem perfeita de Deus. A imagem de Deus existe em seu Filho primogênito, pois o Filho é da mesma natureza que o Pai, enquanto que, no homem, ela existe como uma natureza estranha. Em relação aos animais, nem toda semelhança é capaz de formar uma imagem. Por exemplo, um verme, embora do homem possa se originar
não pode ser chamado de imagem do homem. Sobre os anjos, eles são chamados na Bíblia de selo de semelhança. De fato, os anjos são mais a imagem de Deus que o homem, devido à sua natureza intelectual, que é mais perfeita que a do homem. A imagem de Deus é encontrada em cada homem? Sim, em razão da natureza intelectual do homem. A natureza intelectual imita Deus, que se compreende e ama a si mesmo. Dessa forma, a imagem de Deus está no homem de 3 maneiras. Primeiro, na medida em que o homem possui uma aptidão natural de compreender e amar a Deus, e essa aptidão consiste na própria natureza intelectual. Segundo, na medida em que o homem conhece e ama a Deus, habitualmente, embora imperfeitamente. Dessa maneira está atrelada com a graça. E em terceiro lugar, na medida em que o homem conhece e ama a Deus perfeitamente, e essa maneira está atrelada com a glória. A primeira é encontrada em todos os homens, a segunda apenas nos justos, a terceira apenas nos bem-aventurados. A imagem de Deus está relacionada somente à mente. O intelecto, ou mente, é aquilo pela qual a criatura racional supera as outras criaturas. Por isso, esta imagem de Deus não é encontrada nem mesmo na criatura racional, exceto na mente. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.